Do Senhor no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Versículo 19. Mateus 26, versículo 19. A palavra do Senhor, ela nos diz: E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Até aí, queridos. Meus amados, se nós formos ver o contexto a qual está relacionado essa passagem, está relacionada à última ceia, o último compartilhar da mesa de Jesus com os seus discípulos. E o que isso pode trazer à nossa memória? Muitas vezes um clima de despedida, sim, mas naquele momento, estava se cumprindo algo extraordinário. Era um momento específico a qual o Cordeiro de Deus veio para salvar todo aquele que crê. Ele estava caminhando em direção à vontade do Pai. Mas eu quero atentar que os discípulos ouviram a voz de Jesus, foram preparar a ceia, e quando tudo estava pronto, eles assentaram-se à mesa. E quando eles sentaram-se à mesa, havia um traidor no meio deles. E muita gente somente foca na questão, Judas traiu Jesus, ele era um traidor. Mas nós precisamos pensar muito além desta forma. Nós precisamos pensar no coração, no emocional de um homem, de uma mulher. Porque quando Judas se propôs a trair a Jesus, ele já tinha depositado no seu coração esse desejo. E como foi isso? Se nós analisarmos a palavra, nós vamos ver que Judas ele ficava com a bolsa, onde ficavam os recursos. E era já de costume dele enfiar a mão na bolsa e tirar os recursos que eram depositados ali, o suprimento da equipe. Mas por que Jesus sabia disso? Sabia, mas por que Jesus não mandou ele embora? Porque até o último suspiro ainda há esperança, até onde ainda continua, até onde há vida, há sim a esperança da libertação, da cura. E tem muitos que falam, eu estou desanimado, eu estou triste porque eu conheci um Judas. Tem um Judas que convive comigo. Mas se nós prestarmos atenção, esse não é bem a postura que nós devemos ter. Porque até aquele que nos trai, se nós estivermos no pensamento, na direção correta e no propósito, ele vai nos levar para o propósito a qual Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Judas foi o traidor? Foi. Ele poderia ter desistido na última hora? Sim. Mas isso frustrou Jesus, até certo ponto dele abandonar o propósito a qual ele foi chamado? Não, ele continuou firme. Porque independente das circunstâncias, independente de como as pessoas comportam-se conosco, nós temos um propósito a qual nós não podemos fugir dele. Quando nós paramos, porque nós nos sentimos traídos, porque nós nos decepcionamos com alguém, somos nós mesmos que estamos parando por vontade própria.
Não foi o A, não foi o B, não foi a punhalada nas costas de C, foi a minha decisão de parar. E eu preciso entender e compreender isso, porque Judas, ele conhecia os locais aonde o mestre andava. A palavra vai ensinar que ele procurava uma oportunidade para entregar a Jesus. Até o ponto dele estar na ceia, ele estava sendo tentado pela sua própria vontade, mas a partir do momento que ele estava no último momento de Cristo, e os discípulos perguntam, quem é que haviam de traí-lo? E o Senhor fala, esse que bota a mão aqui no bocado comigo. E o Senhor pega e dá para ele uma parte. Neste momento, a palavra fala que Satanás entra no coração de Judas. Então, a partir do momento que Satanás entra no coração de Judas, o Senhor diz para ele, o que tem para fazer, vai e faze depressa. E o que nós podemos atentar para isso? Que o Senhor não falava para Judas, mas o Senhor falava para o diabo, que tinha entrado em Judas para cumprir logo o propósito a qual ele tinha intentado. E por que eu digo isso, querido? Porque se nós não vigiarmos, qualquer um de nós, sem exceção, pode ter o coração aberto para que o diabo entre. Muitas vezes nós achamos que nós estamos a salvo, está tudo certo, porque nós estamos caminhando juntos. Não, fulano é do altar, ele jamais. Fulana está em outro nível. No reino dos céus não tem essa questão de estar em outro nível. Existe o que está de pé, cuide para que não caia. É vigiar e batalhar todo o tempo. Seu coração tem que estar blindado com a armadura de Deus, com a couraça da justiça, para que não haja lugar para que Satanás, para que o diabo entre. E o que trai, ele sabe muito bem aonde é que ele vai te encontrar. Se você for olhar no livro de João, ele é um pouco mais específico e fala que Judas, ele guiou, encaminhou ali os homens dos sumos sacerdotes que iam prender Jesus até onde Jesus estava. Em Mateus fala que era um bosque. Em João fala ali que era se eu não me engano, em Mateus fala que é o Getsêmane e em João um bosque. Mas podem conferir ali depois. Amém? Ele os guiou até o local, por quê? Porque ele sabia que era o local aonde Jesus se reunia com os discípulos. E muitas vezes, o local onde nós estamos acostumados a nos reunir será o local exato, o local perfeito para que haja a traição, para que você seja decepcionado. Mas a questão não é você ser afligido por uma decepção ou por uma traição. A questão é você ter a sua mente centrada, que você tem um propósito, você foi chamado e não importa a circunstância ou o que aconteça, você tem que continuar firme no propósito a qual o Senhor te chamou. Você foi chamado, querido, para o propósito do reino de Deus. Você não foi chamado para o propósito que eu vou até onde eu me decepcionar. Você foi chamado por muito além que isso. Prepare sua mente e o seu coração. Porque aquele que possa ser que venha te entristecer, te trair, você possa de certa forma gerar um certo nível de dificuldade para com ele. Mas o nosso exemplo, o nosso espelho é Cristo Jesus.
E a nossa mente, o nosso coração tem que ser treinado para que quando chegar esses dias na nossa vida, nós estejamos blindados com o óleo santo do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor está conosco. Mas o que vai dizer se nós vamos permanecer firmes, ou se o nosso coração vai ser aberto para que o diabo entre, é a nossa decisão, é a nossa postura. Ultimamente, há muitas pessoas que está potencializado, né? Ainda mais que agora o pessoal está mais em casa, que é postar mais ainda frases, textos na internet. E tem muita gente que escolhe frases porque a frase é bonita. Poxa, eu gostei, me identifiquei com essa frase, eu vou postar ela. Mas um dia, quando você for postar algo, pare e pense. Essa frase tem direção, tem a verdade para o propósito que eu fui chamado, que tem que estar pautado na palavra de Deus? E a segunda coisa é, eu estou postando porque é bonita? Eu estou postando porque é algo que eu estou perseguindo para que o Senhor molde o meu caráter, o meu coração para me aperfeiçoar, para me parecer mais com Ele? Ou é algo que eu vivo? É algo muito importante. Então, meus amados, por que a questão do coração é importante? Porque são batalhas espirituais. Tem muita gente que acha que a libertação é simplesmente você fazer uma oração. Opa, se alguém manifestou, mandou ir embora, ponto, está livre, está liberto. Fulano tinha uma dificuldade, não manifesta nem nada, mas orou e aquela oração ali, pronto, está tudo resolvido. A oração do justo pode muito em seus efeitos? Sim. Mas a decisão, a postura, é de cada um de nós. E se nós não tomarmos uma postura de vencermos as nossas dificuldades do coração, todos nós, sem exceção, podemos cair no caminho de Judas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos estes, e que nós venhamos estar alerta constantemente. Vamos vencer os nossos medos e aprender a pedir perdão. Vamos vencer os nossos medos e vamos aprender a chegar em quem nós temos dificuldade e conversar abertamente em particular. E quem o ouve, vamos ter maturidade também o suficiente para que você guarde para você e não fique buscando confirmação, comentando com os outros. Porque isso é algo que se resolve entre quem tem problema e a pessoa envolvida. Ninguém mais. É tempo de crescimento. E o crescimento de Deus nas nossas vidas é mediante a nossa postura. Amém, queridos?